Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal para mais um quadro do Fuzencast. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou o Evandro. E hoje nós vamos falar sobre mufla. A mufla, será que vale a pena adquirir uma mufla? Não. Brincadeiras brincando, gente. A gente vai falar um pouquinho sobre a mufla, que é isso aqui. Que é um instrumento que a gente utiliza para fazer fusing, enfim, vamos lá, tá? Então, primeira pergunta. Vou fazendo umas perguntas aqui e o Evandro vai responder. Vai ser entrevista? Não, mas eu vou falar como se... Porque assim, bastante gente deixa mensagem perguntando o que é a mufla, para que serve, etc. Então eu peguei algumas mensagens e coloquei aqui pra gente fazer esse vídeo para falar sobre a mufla, né? Então assim, o que é a mufla? Explica um pouquinho pro pessoal primeiro o que é a mufla. Que é isso aqui, né? Alguém deve estar pensando, nossa, ele está comendo enquanto tem que falar. Não, a gente está em casa, a gente está entre nós. Vocês também, enfim, vocês já perceberam que nos Fuzencast daqui a gente, principalmente eu gosto de mastigar alguma coisa. Mas enfim, mufla. Essa paradinha aqui, quem não conhece, nunca ouviu falar, ou só conhece pelo nome, isso daqui é a mufla, ou fuzil, enfim, tem um nome bem técnico, muito difícil de falar, desse negocinho aqui. Em resumo, é isso daqui que a gente chama de mufla. Ela serve para você fazer a fusão do vidro ou trabalhar também com queima de biscoito, porcelana, utilizando um micro-ondas. Então tá, não vou falar como que é feito o mecanismo não. Mufla é isso daqui. Fala do material da mufla. Como você pode ver, é um recipiente pequeno. Aqui dentro a gente tem essa partezinha aqui preto que é responsável por gerar calor e fazer com que, no caso do vidro, o vidro entre em seu ponto de fusão. Ou seja, duas ou mais plaquinhas de vidro, elas se fundem com o calor gerado aqui dentro. Como você pode ver, ela funciona como uma espécie de recipiente, onde isola, você coloca a pecinha aqui dentro, ela é isolada, o calor tende a ficar mais concentrado aqui dentro, e esse material aqui é um material que a gente chama de material refratário, que é super resistente a um calor. No caso aqui, ela pode chegar a cerca de 900 graus de temperatura aqui dentro, que é mais do que o suficiente para fazer com que a cerâmica entre em seu ponto de osso ou o vidro entre em seu estado de fusão. É isso? Isso. Acho que é bom você falar sobre esse material aqui, que ele é meio durinho. O que é o material? Eu acabei de falar. Ah, falou? Aí eu Falei. tô prestando atenção aqui. Olha lá, vocês veem, né? Ela não está nem prestando atenção aqui, eu fazendo o possível para explicar aqui de uma forma bem simples e tomando o máximo de cuidado possível para não entrar nos tópicos ali, porque vocês já perceberam que ela interrompe. Conversando. E só um detalhezinho aqui, eu estou usando luva porque é basicamente com essa luva aqui que eu pretendo tocar. Acho que eu já toquei nela com essa mão, mas material refratário, dependendo do tipo de material, ele é alérgico. Então, no meu caso, eu tenho uma alergia a... como que é o nome? Fibra cerâmica. Não é o caso aqui da mufla, mas para mim não perder o costume de sempre utilizar mufla, quando eu vou mexer com outro tipo de material, eu estou utilizando ela aqui. Só um detalhe, gente. Olha a ponta dos dedos da luva dele. Ou seja, não está adiantando muita coisa. Acho que já deve ter alguns vídeos aqui que a luva não está tão... Enfim. Bom, vamos... Então, explica um pouquinho como utilizar a mufla. Vocês viram que é em ponto de entrevista, né? Bom, vamos lá. Basicamente, você pega aqui a mufla, como eu expliquei, ela é uma espécie de recipiente. Vamos supor que eu quero fazer uma fusão de vidro.
Então eu venho aqui com a peça já pigmentada, as duas pecinhas de vidro, venho, coloco aqui dentro da mufla. Lembrando que as peças têm que estar pigmentadas. E aqui eu vou fazer um sanduíche. Então eu pego uma peça e venho com outra peça, a primeira peça pigmentada, venho com a segunda peça, coloco em cima, venho com a mufla e fecho ela. Como eu falei no começo, ela funciona em conjunto, não sei se eu falei no começo, porque eu estava mastigando e tomando cuidado para mim não entrar aqui nos tópicos da G. Mas ela funciona em conjunto com o micro-ondas. Então você pega ela, leva ela pro micro-ondas e liga ele. Claro que tem os tempos, né, que vão fazer a sua peça entrar no ponto de fusão. Os tempos variam dependendo do seu tipo de micro-ondas e do tamanho da mufla. Eu não vou entrar em detalhes aqui de questão do tempo, porque não vem ao caso. Então, coloco no micro-ondas, ligo ele e vou programando os tempos. O vidro que está aqui dentro, ele, através da conversão das ondas, aqui pela camada de aquecimento, em calor bruto, o vidro ele vai entrar no ponto de fusão. Como eu falei, essa mufla pode chegar até 900 graus aqui dentro. Então, e 900 graus já é mais do que o suficiente para o vidro entrar no ponto de fusão. Então, o vidro entra no ponto de fusão dele, eu desligo. Assim que eu perceber que o vidro, que a minha peça já está pronta, eu desligo o micro-ondas, tiro minha mufla de dentro, no caso aqui do vidro, para que ela faça o resfriamento do lado de fora. Então, basicamente, em resumo, eu pego a minha mufla, assim que eu ligo o micro-ondas, a camada aqui de aquecimento converte as ondas do micro-ondas em calor, fazendo com que a minha peça se funda. E aí, no final do processo, após o resfriamento, eu tenho aqui minha pecinha fundida, bonitinha. Nesse caso aqui, citando essa peça como exemplo, um pingente personalizado para colar. Feito com pó de vidro. Feito com 2 plaquinhas de pó de vidro. Ou pó de ouro, o desenho. Ah, tá. Esse detalhezinho aqui em dourado não vai dar para vocês verem direito, nem por essa câmera. Eu acho que nem por essa daqui, mas como vocês podem ver, é uma silhueta. E aqui tem os detalhes em dourado. Aqui eu utilizei pó de ouro. Valoriza bastante a peça. Então, gente, um detalhe importante que vale a pena a gente falar, de novo, a gente sempre fala quando a gente fala da mufla, mas você tem que saber que o micro-ondas que você estiver utilizando, né? Se você de repente está a fim de adquirir uma mufla, o micro-ondas que você está utilizando para fazer esse tipo de trabalho, utilizando a mufla, você jamais, em hipótese alguma, pode utilizar ele para uso doméstico em casa, para esquentar a sua comidinha, etc. Por quê? Vamos... Por quê, Gi? Responde você. Responde tu. Eu não quero. Eu quero ouvir você responder. Porque as ondas de calor vai fazer com que solta alguma coisa química por aqui que vai ficar no micro-ondas e pode contaminar o seu alimento. Já? Já. É basicamente isso. Só vou refalar o que a gente falou com outras palavras. A mufla, ela é criada com determinado material. Aqui dentro a gente tem a camada de aquecimento, que é outro material. A camada de aquecimento age, ela começa a vibrar mediante as ondas emitidas pelo micro-ondas. Essa vibração acaba gerando o calor que quem usa conhece. Só que a peça de vidro, o pigmento que a gente utiliza, seja na fusão do vidro ou na queima no trabalho com cerâmica ou porcelana, eles são materiais químicos, são os pozinhos químicos, a tinta é química. E assim que a mufla, o calor aumenta lá dentro, esse pó, a química dos pigmentos, elas entram no seu... Acontecem várias reações e essas reações soltam partículas. Essas partículas acabam se prendendo nas paredes do micro-ondas e se você utilizar o mesmo micro-ondas com as partículas presas nas paredes para esquentar seu feijãozinho, essas partículas, assim que as ondas começarem a ser emitidas pelo micro-ondas, essas partículas também vão vibrar e vão acabar algumas desprendendo do seu aparelho e, por consequência, caindo no seu feijãozinho.
Você ingerindo esse feijão, seja tropeiro, feijoada, qualquer grão de bico, você ingerindo esse alimento, o primeiro prato vai vir, não vai te causar praticamente nada, o segundo também não, mas com o tempo você vai acabar acumulando aquela contaminação no seu corpo e isso vai te cobrar depois. Então, para que nada de errado aconteça no seu organismo após você ingerir o alimento que você está esquentando nesse micro-ondas, o ideal é que você, a partir do momento que você fez uma queima com a mufla, você já separe esse micro-ondas unicamente e exclusivamente para trabalhar com ela, se essa for sua intenção. Caso contrário, é bom você nem colocar ela dentro do seu micro-ondas se você não quiser perder ele, digamos assim, para trabalho exclusivo com ela. E acho que ficou bem claro, né? Uhum. E só falando do EPI, né, no caso que a gente tem que utilizar quando a gente está trabalhando com vidro, com a mufla a gente está brincando com essa luva aí, porque o Evandro também só tá... Enfim, a mufla tá fria. Mas quando se você tem a intenção de adquirir uma mufla, então você tem que também adquirir, além do micro-ondas, uma luva específica para pegar ela e retirar ela de dentro do micro-ondas, porque você tem que tirar ela ainda quente do micro-ondas. Ela vai fazer a parte de resfriamento do lado de fora. Então você tem que ter uma luva, né, Evandro? Isso. Já tem vídeo aqui no canal em que eu utilizo a mufla para a criação de algumas peças, inclusive o pingente feijão. Você tem que proteger a sua mão com uma luva ou com alguma coisa que vai impedir que o calor da mufla entre em contato com seus dedinhos. Porque se entrar em contato, você vai acabar se queimando, perdendo a tua digital. Então, tipo assim, o ideal é que a mufla faça o resfriamento do lado de fora do micro-ondas, porque aqui dentro está muito quente. Esse calor, não sei se deu para perceber aqui em cima, se você não conhece ela, tem um furinho. Esse calor ele vai saindo por esse furo, vamos supor que está dentro do micro-ondas, por esse furo, aqui tem o teto do seu micro-ondas. Então esse calor acaba pegando aqui, e a estrutura do micro-ondas, a própria estrutura, o metal dele não foi projetado para receber tanto calor assim de uma forma direta. Então, se você colocou a mufla, deixa ela sempre resfriar dentro do micro-ondas, essa partezinha aqui onde o calor está saindo, ela vai acabar danificando o seu aparelho. E com o tempo isso pode acabar abrindo um buraco e consequentemente vai trazendo outros problemas. Então o ideal é que você, com a mufla fechada, fez a fusão ou fez o trabalho que você tem que fazer, você vem, protege suas mãos, seus olhos, se protege, utiliza os EPIs, tire a mufla de dentro do micro-ondas e coloque ela para resfriar em um local separado, de preferência isolado de circulação e livre de ventos. E acho que a gente está fazendo outra pergunta ali. Não, então é isso, né? Por que você tem que tirar ela para ela esfriar? Já explicamos como utilizar. Fala um pouquinho sobre a camada de aquecimento. O que é a camada de aquecimento? Eu já falei. Já? É o que converte as ondas do micro-ondas. Mas você falou da manutenção. Assim, que não tem nada a ver com a camada, mas tem. Essa aqui é uma ferramenta que você tem que fazer a manutenção dela. Então, tipo, com o tempo, à medida que você vai usando ela, assim como qualquer outra ferramenta, ela vai sofrendo desgaste. Principalmente aqui no caso da mufla, principalmente a camada de aquecimento. Por quê? Como que é que eu posso explicar isso? A gente tem vários modelos de mufla, inclusive modelos feitos no estilo chinês. Esses modelos que vêm da China, não é bem uma crítica, mas já sendo uma crítica, elas são consideradas muflas descartáveis. Por quê? Você não consegue com tanta facilidade fazer a manutenção dela. Então, a partir do momento que você utiliza ela algumas vezes, já recebi mensagem de pessoas que adquiriram, utilizaram uma única vez e já danificou a própria camada de aquecimento, danificou a estrutura da mufla e, consequentemente, perdeu dinheiro investido à toa.
Então, assim, as muflas que a gente compra aqui de criadores, de produtores aqui do Brasil, elas, na minha opinião, se você utiliza mufla da China, é problema teu, mas na minha opinião, essas muflas nacionais são melhores, porque a gente tem o contato praticamente direto com a pessoa que vende. Então, se porventura você tem alguma dúvida, acontece qualquer problema com a sua mufla, você tem essa facilidade de entrar em contato com ele. Um deles é a facilidade de você fazer a manutenção dessa camada aqui, ou adquirir os materiais necessários, no caso a camada de aquecimento, para que você mesmo possa fazer a manutenção dela. E aí, continuando, com o tempo, à medida que você vai utilizando a sua mufla, a camada de aquecimento tende a ir perdendo as propriedades dela de... Não é bem isso, mas só para você entender, ela tende a ir perdendo a propriedade de conversão das ondas em calor bruto. E, consequentemente, você vai perceber que ela tende a demorar um pouquinho mais para fazer com que a sua peça chegue no ponto, na temperatura que você precisa para o seu trabalho. Isso já pode ser um dos sinais em que a sua mufla precisa de manutenção. E um dos passos para que você faça isso é substituir a camada de aquecimento antiga, ou seja, tirar toda ela e substituir por uma camada, um material novo. Fazendo isso, sua mufla vai estar novinha em folha. Zero bala. Mas é só um detalhe aí, gente, que o Evandro falou sobre os produtores, o pessoal que faz mufla aqui no Brasil. Como tudo na vida, de quando você vai comprar alguma coisa, você tem que dar uma pesquisada também. Não é porque a pessoa faz aqui que você já vai comprando de qualquer pessoa. Dá uma pesquisada, vê aí os comentários das pessoas que já adquiriram a mufla. Enfim, pesquisa antes de você comprar, porque a gente já recebeu também algumas reclamações, pessoas falando que usou a mufla uma vez só e não deu certo, quebrou, etc. Então pesquisa antes de você comprar, tá? E agora a gente vai falar um pouco sobre os pontos negativos e os pontos positivos de você adquirir uma mufla. Então vamos começar pelos pontos... Qual que você quer começar? Não sei, qual que vem pra mim? Vamos começar pelos pontos positivos. Então, eu tô aqui com a minha calculadora, a gente vai fazer um cálculo bem rápido por cima, uma conta de padaria para você ter ideia, mais ou menos, de quanto que você tem que investir para adquirir, para fazer, trabalhar com a mufla. Né? Quanto custa um micro-ondas, mais ou menos? Uns R$800? Não, depende do micro-ondas. Você fala novo. Vamos supor aqui que tudo isso é novo, zero bala. Não, mas calma. Um micro-ondas, quanto custa um? Uns R$800? R$600. Será? Tudo subiu? Enfim, gente, digamos... Na data de hoje... Digamos que o micro-ondas custe R$600, tá? O novo. E aí você pode... O novo, né? Quanto custa uma mufla desse tamanho aí, mais ou menos? 600, 650. Digamos que uma mufla de um tamanho pequeno, que é do tamanho desta... Ela tem 85 milímetros aqui de área de trabalho aqui dentro. Digamos que você vai, então, precisar comprar um micro-ondas e uma mufla que custa mais ou menos R$650, tá? Então, você vai precisar de R$1.250. Se você comprar um micro-ondas usado, né, que eu acho que é fácil também de encontrar, você vai pagar uns 300. Então, no caso, R$950. Então, você vai precisar de aproximadamente R$1.300, né? Uhum. Beleza, então esse é um ponto positivo da mufla, né? Que é a parte do investimento que é baixo investimento. O que mais? O que mais? Eu te pergunto. É pra mim agora? Baixo investimento. Outra coisa que é um ponto positivo, se eu entrar aí no que você escreveu, você me corta. São os trabalhos que você consegue fazer de forma rápida e rendável, digamos assim. Por exemplo, vou pegar aqui essa pecinha aqui de novo, que é o que eu utilizei como exemplo. Essa pecinha aqui,
eu gastei, em material, somente material, vidro e pigmento, para fazer ela, cerca de uns R$6, mais ou menos cerca de R$6. De energia, de energia eu gasto mais ou menos para fazer com que a minha peça se funda entre 65 e 80 centavos. Então vamos supor R$7. Então para mim fazer uma peça eu gasto R$7. Se eu pego aqui, faço 2 furinhos aqui e monto um pingente para colar, monto um colar, eu consigo vender essa peça por mais ou menos... Essa peça? Um colar com essa peça. Você não pode vender menos de R$150. Mas consegue vender? Consegue, até mais. Então tá, vamos chutar baixo então, R$150. Com uma peça que eu gastei R$7 para fazer, eu consigo vender por R$150, os R$140 de lucro que eu tenho. Se com 10 peças dessa daqui, 10 peças que eu faço em um dia, com a mufla, eu consigo R$1.400, ou seja, o valor do investimento, tanto da mufla quanto do micro-ondas. Então, dependendo do que você vai fazer com ela, e eu sempre falo aqui nos vídeos do canal que dos mercados que mais vão te dar, ou mais podem te dar retorno, são, utilizando a mufla, são o mercado de acessórios. Por quê? São peças pequenas que você pode transformar elas em peças mais compostas e isso pode te dar um retorno mais rápido. Então essa para mim é uma grande vantagem. Além do investimento baixo, é o retorno consideravelmente alto. E detalhe que essa peça aqui foi feita utilizando pozinho de ouro aqui nos detalhes. Então R$150 é um valor hoje, na data que a gente está gravando esse vídeo, baixo. Então, mais ou menos, em média, entre R$180 e R$200 você consegue vender facilmente um colar, utilizando um colar feito, tendo como pingente essa peça aqui. Vendo que ela é uma peça, não é uma peça tão simples quanto... Pega essa azulzinha ali. Isso. Não é uma peça tão simples quanto essa azulzinha aqui, por exemplo. Essa daqui é uma peça mais trabalhada, é uma peça, digamos assim, artística, onde foi desenhada à mão e todos esses detalhes aqui, essa riqueza de detalhes acaba tornando essa peça aqui uma peça exclusiva ao merchan. E vendo que dessa forma não é somente um pingente, é como se fosse um mini quadro, onde aqui tem toda uma representatividade, seja cultural ou regional, e as pessoas que focam, que conhecem toda e aderem a essa representatividade, não estão nem aí se vão pagar R$180, R$200, R$250. Eles vão pagar. E é uma comunicação também, né? Porque quando você usa um colar, né? Só uma pausa aí. Com um pingente desse, tem toda uma comunicação, um motivo, um porquê que você está usando uma peça dessa, né? Além de estar falando da reciclagem, porque a reciclagem artística da garrafa de vidro, tem todo um porquê, né? Um motivo. Quem sabe o que é, tá entendendo o que eu tô falando, né? Mas, por exemplo, que nem esse aqui, que é da árvore da vida também, não sei se dá pra ver aí, tem um significado por trás, é uma comunicação, né? Então, desde a roupa que a gente coloca, o cabelo e um colar que você usa, você está se comunicando com as pessoas. E isso faz parte da vida da gente, do trabalho. Então, as pessoas, então facilmente você consegue vender sim, um colar nessa faixa de preço. E aí, com aproximadamente 10 peças, você já pagou a sua mufla, né? Então, o investimento é bem baixo e dá para você ganhar um dinheiro com ela. Na minha opinião, assim, como que eu posso dizer? Bom, tem mais algum lado positivo? Tem. Então fala. Vou falar aqui só. Gente, a gente tem um curso que a gente fala, que o nome é o Manual da Mufla, que a gente ensina você como cuidar da sua mufla, né? Porque assim, não adianta nada você comprar um forno, né? Que ele é um mini forno
né, num preço relativamente baixo e não saber cuidar, porque é claro que daí ela você vai acabar estragando a sua mufla e perdendo o dinheiro que você investiu. Então a gente vai deixar aqui embaixo o link desse curso que é o Manual da Mufla. Mais um lado Já fez o merchan? Já fiz o merchan, claro. Um outro ponto bastante positivo é que, se comparado ao forno de fusão, você não fica preso a um espaço. Você só... Vamos supor que você não é bem essa palavra, mas é andarilho. Você muda muito de casa. Então, se você tem um micro-ondas que é compacto, que é pequeno também, e tem uma paradinha dessa daqui, você consegue transportar ela com mais facilidade do que um forno de fusão, por exemplo. Isso que é um forno de fusão um pouquinho maior. Então, essa também é uma das boas vantagens, que é o tamanho. Que ela por ser pequena, você consegue transportar ela com mais facilidade. E não somente transportar para casa, porque vamos supor aqui que você já é uma pessoa que já está inserida no universo do Fuse e precisa montar e quer montar uma turma, digamos assim. Se você tem uma mufla, você consegue levar o teu conhecimento até a casa do teu público. Então vamos supor que você vai fazer um workshop em turmas individuais onde você vai utilizar o espaço físico de alguém. Então você leva o seu micro-ondas, leva a sua pequena mufla, monta uma mesinha, essas mesinhas, uma mesinha de bar normal, organiza tudo ali mesmo você consegue trabalhar. O forno de fusão já é um pouquinho mais difícil, você precisa de uma estrutura maior, a fiação da casa tem que ser tudo preparado para você ter um forno de fusão, isso também dependendo do tamanho, claro. E uma outra coisa que eu acho interessante, porque às vezes você está começando, você não sabe se você realmente quer trabalhar com isso ou quer ter isso como uma forma de hobby, né, de fazer alguma coisa para distrair a sua cabeça, sei lá. Mas você quer trabalhar, só que você tem medo de começar. Então aí você não quer investir, sei lá, 8 mil reais em um forno de fusão. Então a mufla é legal para isso também, para você testar se isso realmente é o que você quer fazer, né? Então eu acho que, porque é um investimento relativamente baixo, então acho que a mufla, para quem quer começar ainda não sabe se realmente quer mesmo, né? Se só quer testar, é uma boa opção para quem quer testar, Mais alguma coisa que você acha bom falar? Tem vídeos aqui no canal onde a gente fala sobre os pontos positivos da mufla. Se tem alguma coisa aqui que eu esqueci de falar, é só dar uma procurada que lá provavelmente tem mais pontos. Mas é isso. Agora a gente vai falar sobre os pontos negativos. Quer começar? Não, começa assim. Os pontos negativos. Na minha opinião, assim, que eu vejo é o seguinte, por exemplo, você não consegue trabalhar produção na mufla. Então, digamos que você, sei lá, você é um design de acessórios e você quer já fazer, por exemplo, o Evandro fez esses pingentes aqui, já queimou tudo de uma vez. Isso você não vai conseguir fazer na mufla. Então, na mufla você vai conseguir trabalhar peças individuais, no máximo 2 peças, dependendo do tamanho da sua peça. No caso, se fosse o tamanho, por exemplo, dessa peça aqui, você ia conseguir fazer só uma na mufla. Então, acho que um ponto negativo da mufla é isso. Você não consegue fazer quantidade, né? Só que se você mostrar para o seu cliente que isso é um lado positivo, que você está focando exclusivamente só naquela peça, naquele momento ali, também você pode fazer um trabalho em cima disso daí. Mas se você é uma pessoa que a sua empresa, o seu trabalho, o seu empreendimento, ele visa a produção, então a mufla não é ideal, é um ponto bem negativo de se trabalhar com ela. A não ser que você tenha mais de uma. Mas mesmo assim, na minha opinião, se o seu foco é trabalhar com produção, valeria a pena você investir num forno de fusão. O que mais? Do lado negativo? No meu ver, você pode até me corrigir se eu estiver errado. E volta. No lado negativo da mufla é o manutenção, porque no forno você praticamente não tem manutenção. E na mufla tem que fazer manutenção. Então assim, não é que no forno de fusão você não tem que fazer manutenção. Claro que tem, tudo você tem que ter o cuidado, tem que ter
uma mínima manutenção possível, né? Mas a mufla já é diferente. Se você não fazer uma manutenção, sei lá, o vidro não vai fundir do jeito que tinha que fundir, não é isso? Como que é o sei lá? Sei lá. Explica aí melhor. Não, a explicando com as minhas palavras dentro A questão da manutenção na mufla, de fato, ela tem... Não é que tem que ter mais manutenção, é que você tem que entender o ponto certo de fazer a manutenção. O forno de fusão tem manutenção, mas é mais no quesito de mau uso. Se você usa o forno de fusão de forma incorreta, por consequência você vai ter uma sequência de manutenção maior. A mufla, a mesma coisa não, porque como eu falei no começo, a camada de aquecimento dela ela vai se desgastando. Então você tem que prestar atenção nesse ponto, principalmente nesse ponto. Percebeu que a camada de aquecimento está desgastada, você não tenta fazer outra fusão, deixa eu só ver, deixa eu testar, porque isso pode acabar danificando a estrutura dela. Percebeu que a camada de aquecimento, a tinta de aquecimento está desgastada, você tem que parar, retirar a tinta do material antigo e repor por um material novo. Fez isso, sua mufla está 0 bala. Essa manutenção é mais a título de cuidado, porque se você cuida dela, você tem aí uma mufla duradoura. Por exemplo, essa nossa aqui já vai para 2 anos que a gente tem ela e a gente utiliza ela normalmente. A gente só faz depois que a gente entende os processos, depois que a gente entende como que ela funciona, a manutenção vem somente na camada de aquecimento. Só. De resto, é só você se prevenir e cuidar para que não surja outro tipo de manutenção. Essa daqui a gente já vai para 2 anos, nunca tivemos problema com ela, nem com o material, nem com a camada de aquecimento, absolutamente, nem com micro-ondas, porque quem não conhece a mufla pode achar que o fato de você estar colocando o vidro para derreter dentro do micro-ondas, isso vai estragar o micro-ondas. E não é verdade. Agora, se você utilizar ela de forma errônea, como por exemplo, deixar ela, no meu ponto de vista, deixar ela resfriar sempre dentro do micro-ondas, ela, por consequência, vai danificar o seu micro-ondas, que com o tempo ele vai te dar um susto. Então, se você tiver tomar alguns cuidados com ela, a manutenção vai ser mínima. Mas tem que ter mais manutenção do que o forno, né? Então, eu acho que isso, na minha opinião, é um ponto negativo. Mas eu acredito assim, se você, igual eu falei antes, se você quer testar, você quer começar, ou você é uma coisa que você gosta, talvez você já tenha até feito algum curso que fala sobre isso, sobre fusing, e você não tem dinheiro para investir em um forno de fusão, você pode começar pela mufla, né? E aí, com a medida do seu planejamento, o tempo vai correndo, você vai vendendo as peças que você consegue, que você fez com a mufla, e aí você consegue comprar um forno de fusão, né? Então, assim, se você está começando, não tem dinheiro para investir, gosta desse trabalho ou quer testar, eu acho que é bem legal você começar pela mufla, né? Você só tem que ter esse detalhe, por exemplo, você não vai conseguir fazer uma peça, um centro de mesa com a mufla, né? Você vai conseguir fazer somente peças pequenas, né? Ou dá para fazer um centro de mesa com a mufla? Bem complicado, mas dá. Não, até dá. Se você pegar, fazer um pedacinho de cada vez, depois emendar com alguma coisa, daria. Mas se for para você fazer um centro de mesa, por exemplo, não tem nenhum aqui para mostrar. Não tem. Não dá, tá? Tudo ali na parede. Então é isso, gente. Eu acho que é esse detalhe. Então, antes de você adquirir a sua mufla, pensa bem o que você quer fazer, quais são as peças que você quer fazer na mufla, dá uma pesquisada aí. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários também, tá? Mas antes de adquirir, eu acho legal você fazer essa pesquisa, né? Mais alguma coisa? Mais algum ponto negativo da mufla? Não, porque é basicamente isso. Você falou agora do tamanho, que por consequência, como você tem um forno menor, suas peças se limitam ao tamanho aqui dentro.
Então, como a gente acabou de falar, você não consegue fazer uma peça inteira grande que ultrapassa o tamanho total da área de trabalho aqui dentro. Aí você pode dizer também, Gisele, mas eu já pesquisei, eu vi em alguns lugares aí uma mufla grande, mais ou menos de 20, 30 centímetros. Então a gente, na minha opinião, indico, né, eu digo pra você, para de coisas, cara, que você pesquise pra ver se ela realmente se funciona, né? Se tem pessoas que já adquiriu, se ela funciona e pesquise e veja se foi mais de uma pessoa. Porque tem todos esses detalhes aí. Se você vê, não, funciona, eu acho que é legal você adquirir, dependendo do valor. Né? Falei alguma coisa errada? A questão do tamanho funciona. Só que assim... Não, calma, deixa eu... Só que assim, você tem que entender que a mufla não pode ser maior que o seu micro-ondas. Então, brother, você está procurando encontrar uma mufla desse tamanho, você tem que entender que ela tem que caber dentro do seu micro-ondas. E aqui a chaminé, que é o furinho aqui de cima, não pode jamais ficar grudado em cima. Porque senão o calor daqui vai acabar atravessando... Não, estou exagerando, vai atravessar o teu micro-ondas. Mas se a chaminé ficar muito próxima do topo dele, o calor vai ser projetado de forma direta, ali, contínua. Lembrando que quanto maior, assim como o forno de fusão, quanto maior for o corpo da tua mufla, mais tempo ela tende a aquecer e a resfriar. E dependendo de quanto tempo ela permanece numa determinada temperatura, isso pode estar afetando diretamente o corpo do teu micro-ondas e você não está percebendo. Mas é questão de tamanho, assim ela vai funcionar. Você só tem que ter isso em mente. Quanto maior for o corpo da tua mufla, maior tende a ser o tempo. Se eu tenho uma mufla aqui com 85 mm interno, obviamente o tempo de aquecimento dela vai ser bem menor do que uma mufla com 250 mm interno. Por isso que a pessoa tem que pesquisar antes de comprar, né? E por isso que a pessoa tem que pesquisar, e pesquisar bem o tamanho, o formato também influencia da mufla. Então, porque, né, enfim. Aí eu fiz uma conta aqui rapidinha também, se você, por exemplo, você quer começar com a mufla, né, por exemplo, e comprar um forno depois, um forno de fusão, por exemplo, digamos, você lembra que a gente falou? Você gastou digamos, R$1.300 com a mufla. Com a mufla e com o micro-ondas. Um forno de fusão você vai pagar mais ou menos R$8.000, tá? Então você precisa... O que você poderia fazer? Você vai precisar mais ou menos, digamos... que fazer o seguinte, você pode fazer dividido por 150. Se você fizer 62 colares, mais ou menos, a R$150, você consegue primeiro pagar a sua mufla, né, no valor que a gente falou, e o restante que sobrar, você pode comprar o seu forno de fusão. Então, se você começar a fazer esses cálculos, é um cálculo que, tipo, 62 colares não é muito colar. Aí você pode dizer, Gisele, mas aqui no meu bairro eu não vendo. Claro que você não precisa vender no seu bairro. Hoje com a internet você pode vender, sei lá, se a gente está aqui em São Paulo, pode vender para alguém que mora, sei lá no Paraná. Enfim, então é só você trabalhar com isso, porque 62 colares, se for ver, é um número relativamente baixo para algo que você almeja, que é, no caso, sei lá, comprar de repente o seu forno, né? Então é isso, mais alguma coisa? Me perdi aqui, estava fazendo isso. Quer falar mais alguma coisa? Não. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida que a gente esqueceu de falar, deixa aqui embaixo nos comentários, que à medida do possível a gente vai respondendo. Se você já trabalha com a mufla também, se você já tem essa mufla, coloca aqui a sua experiência, como é que é trabalhar com a mufla, se você está gostando ou não. E se você quiser adquirir também o nosso curso do Manual da Mufla, o link vai estar aqui embaixo para você, beleza? Beleza. Então, beleza, gente. Beleza. Grande beijo e até a próxima. Valeu. Beijo e coração. Faz coração. Tchau.